Estava lembrando dos meus primeiros contatos com esses assuntos da Kabbalah, que foi no grupo de estudos que a gente tinha com o Núcleo Lux de Ziu. E a gente tinha um grupo presencial lá em Brasília, e em reuniões em círculo, aí a gente tinha um encontro semanal, e ia estudando juntos, era muito gostoso. E eu lembro que a gente estava estudando o Sefer Yetzirah, e os essênios, e esses textos do Zohar, né? E eu achava tudo muito difícil. Então, quando a gente vai estudando a segunda vez, a terceira vez, parece que vai entrando. Então, talvez para alguns de vocês, esse monte de nome em hebraico, né, e esses sistemas são muito complexos e muito complicados, mas não desanimem. E para outros, eu só estou falando obviedades, porque pelo visto vocês que deviam estar me ensinando. Então, não se acanhem e me ajudem aqui caso eu precise de um complemento ou de uma correção também, tá bom? Trouxe para vocês hoje algumas reflexões a partir de alguns textos e de algumas aulas que eu assisti de alguns rabinos. Então, eu fui dando uma estudada e fazendo algumas anotações e fiz aqui um apanhado geral dos pontos que eu acho que interessa aqui para o nosso estudo em grupo. Então, a gente viu os 5 níveis da alma na Kabbalah. Lembrando que a Kabbalah é uma tradição que surge na Idade Média, tá? Surge aí a partir do Bahir, no século XII, como a gente conhece hoje. Então, esse sistema aqui, com a Sefiró, né, as 10 Sefiras, a questão da árvore da vida, o Keter, Malkut, o mundo aqui embaixo, o Keter, a coroa aqui em cima, né? Esse sistema que hoje a gente chama de Kabbalah é um sistema que apareceu na Idade Média. Mas como ele se baseia na mística judaica, que é muito anterior e inclusive é antecessora de Jesus, e quem escreveu o Bahir e o Zohar lá na Idade Média, ou pelo menos publicou, está dizendo que está vindo de ensinamentos lá do Rabino Akiba, daquelas carruagens e palácios, né, as Recaló, a Merkavá, que a gente tem visto. Então, a gente entende que é um sistema, sim, não da época de Jesus, mas que ele não surge do nada, né? Ele surge a partir de coisas que existiam na época de Jesus. E eu acho que isso vai ficando muito óbvio para a gente, porque quando a gente vai lendo os textos gnósticos e vendo alguns elementos que coincidem com esses textos, dá para ver um diálogo ali, dá para ver que há uma troca ou uma convergência de tradições em alguns pontos. Eu acho que isso só tem a enriquecer e acrescentar no nosso estudo. Então, sempre fazendo assim esse entendimento de que o rabino Simeon Bar Yochai, que é atribuído à autoria do Zohar, ele teria vivido antes de Jesus. Há problemas nas datas, né? Eu sempre digo isso. Mas os textos vão sendo publicados posteriormente, inclusive porque a tradição rabínica judaica é muito fechada, né? E tem uma tradição oral muito forte. Então, não é porque algo foi publicado depois que esse algo já não existia de forma esotérica antes. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Vale lembrar também que essa época que surge esses dois grandes textos, que vocês encontram boa parte deles publicado em português lá pela editora Polar, o Bahir e o Zohar, o livro das iluminações, né, até bonito o título, fala de luz, eles começam a surgir justamente no século que surgem os templários na Europa, né? Não coincidentemente, os templários tinham relações com um grande rabino chamado Rabino Hashi, que inclusive parece que é quem aponta eles na direção de ir ao Oriente, ir para Damasco, ir para a Síria ou para Jerusalém, buscar aí materiais, informações, inclusive informações talmúdicas sobre a origem do verdadeiro Jesus, o Jesus gnóstico. Pelo menos essa é uma das teorias que eu concordo, que eu vejo por aí, que me parece interessante compartilhar com vocês. Então a gente vê essa época pré-Jesus, que a gente está vindo diante de Jesus aqui nesse nosso estudo das origens da alma, né? Então passamos pela Grécia e fomos em direção ao século II antes da Era Comum. Anos cento e pouco, surgimento dos essênios, a literatura da mística judaica e o período da Mishnah, que é esses grandes rabinos, Tanaim, cabalistas, nazarenos, cabalistas não, mas nazarenos da tradição que vem da Caldeia, da Babilônia,
e eles vão dar origem ao que na tradição oral vai começar a ser redigido na forma do Talmud. Depois que vai dar a Mishnah e a Geborah, que são os comentários, mas isso é mais para frente, nos séculos. Então, estamos vindos aí de um período antigo e que depois vai se reconectar aos gnósticos, no meu ponto de vista, na época dos templários lá na Europa, quando tem esse grande surgimento ou ressurgimento do esoterismo judaico, da Kabbalah, na Kabbalah Safed, na Cabala Luriânica, tem um período de grande riqueza espiritual, que também vai ser o período dos cátaros, dos templários, de algumas outras coisas muito interessantes aí da mística cristã. Então, só para a gente fazer essa conexão na nossa mente. Eu estou falando tudo isso para dizer que o que eu estou trazendo não é necessariamente o que existia na época de Jesus, mas como a gente não tem como aprofundar de outra forma, pelo menos não consegui ver outra forma de fazer isso, então eu trouxe já o sistema mais moderno, mas tentando ver essas correlações com o sistema do passado, para a gente entender o que o judaísmo místico, esotérico, vai falar sobre a alma. Então a gente viu as camadas da alma, que nesse sistema aqui seriam 5 camadas, e assim, as duas de cima, as duas superiores, estariam relacionadas ao primeiro reino e ao segundo, né? Que a gente viu aqui o nome dos reinos, né? Só para a gente pegar um embalo e lembrar. Aqui. Então, a gente está aqui no nível de Atzilut e no nível do Adam Kadmon. Essas duas almas superiores, elas estão acima e elas não são individuais. Então, a gente veio com essa ideia de fazer esse estudo, né, que eu me estendi, quando a gente quis entender a diferença entre alma e espírito, certo? Aqui eu acho que já começa a fazer uma conexão mais fácil para a gente entender alma e espírito, porque os 3 de baixo, Nefesh, Ruah e Neshama, vão ser pertencentes do ser humano, vão estar no ser humano. Vai se referir ao corpo físico e anímico, né, a questão do sopro de vida, que até os animais têm, vai se referir às emoções e aos sentimentos e à parte mais astral, eu diria em termos modernos, e Neshama a mente intuitiva que se conecta com o divino. Então, seriam as 3 camadas inferiores que são a nossa alma. Já Hayá e Eridá pertencem a Atzilut e ao reino do Adam Kadmon. Então, é algo que se refere mais ao espírito que paira acima de nós. É o espírito que nos ilumina, que nos preenche, aquela centelha divina que está em nós, mas que não faz parte da alma individual. Então, se eu fosse tentar fazer aqui um paralelo com alma e espírito, eu colocaria os 3 de baixo como a nossa alma e os 2 de cima como o espírito. O que vocês acham? Podem haver discordâncias. Estou tentando entender junto com vocês. Então, fazendo essa introdução, eu quis trazer alguns ensinamentos que eu encontrei em rabinos, que eu achei interessante, para a gente falar um pouco sobre como essa alma vai ter a questão da imortalidade da alma e também vai aparecer a questão da reencarnação no judaísmo. Então, vamos para o de hoje. Então, algumas reflexões, eu sempre vou pôr o nome do rabino e aí o resuminho que eu faço das ideias que eu achei boas dele, tá? Então, o rabino Y. David Weitman, né? A alma aspira sempre por assuntos elevados, enquanto o corpo, obviamente feito de terra, tem aspirações terrestres. Então, esse já é um beabá que a gente todo mundo já está sabendo, né? Essa questão que no judaísmo também, assim como no platonismo e no orfismo, a gente vai ver essa divisão da alma que aspira pelas aspirações terrestres, por ser feita de terra, e a alma que aspira aos assuntos elevados, né? Essa dicotomia dentro de nós, essa ambivalência que existe no nosso ser. E ele vai falar do momento da morte. O momento da morte significa o desenlace. É o momento em que se separam, mais uma vez, a alma do corpo. Assim como descreve o rei Salomão no livro de Eclesiastes, não vou tentar pronunciar isso, mas ele estaria dizendo que o espírito volta para Deus que o deu. Então, a ideia é de que há um retorno a Deus no momento do desenlace. No entanto, por sua vez, o corpo se desintegra, decompõe-se, com exceção para o caso de ser o corpo de um tzadik. Lembra que a gente vê que o tzadik é aquele que foi iluminado pela alma divina, ele se torna um sábio. Neste caso, isso não acontece. A alma permanece eterna e volta ao seu Criador. A ideia que eu vejo eles desenvolvendo
se eu entendi bem, que no judaísmo acredita-se que, inclusive, não há a cremação do corpo, né? Eles são contra a cremação do corpo, diferente dos hindus, né? Porque o corpo ele precisa passar por um processo de desintegração na terra, né? Então, o corpo tem o processo de desintegração e a alma vai para o mundo dos mortos. Mas tem processos que a alma vai ficar no mundo dos mortos, vai acontecer algumas coisas e ela vai voltar para um novo corpo, com exceção do tzadik, que ela volta diretamente para Deus. E aí a gente pode ver alguns paralelos depois com outros estudos, vocês não acham? Bom, aqui foram várias reflexões bonitas que eu encontrei do Rabi Yoshi Paltiel. Eu não sei qual é a linha deles, tá? Eu procurei ir nas linhas mais tradicionais, mais sérias, nenhum site muito new age com luzinhas e psicografias, mas tentei pegar uma coisa séria, mas aí vocês me ajudam corrigindo se for o caso. Então, o Rabi Yoshi Paltiel diz o seguinte, que Deus é a alma do universo. E aí me lembrou muito o conceito depois que os neoplatônicos vão desenvolver da alma do mundo, né? E esse Deus como a alma do universo, bonito, né? Tudo tem uma alma, até as plantas e minerais. Há uma ordem que os anima e os torna como são. Ok, já entendemos isso. Toda a experiência humana real já é nossa no nível da alma. Existe o nível do corpo, existe o nível do animal, existe os níveis da alma. E no nível da alma, a experiência, aquilo que é real na experiência humana já é nosso. O que ele está querendo dizer? Isso foi uma palestra que eu estava assistindo. Que aqui, a continuação, né? Não é sobre alcançar alegria ou alcançar liberdade, mas permitir que a liberdade e a alegria resplandeçam de dentro de nós, pois já está em nós. Então, quer dizer que nossa alma, ela já possui naturalmente o estado de alegria, ela já possui a condição de liberdade, ela já possui o amor pleno. Então, a gente não precisa buscar a alegria ou buscar o amor, mas a gente precisa permitir que isso resplandeça de dentro de nós. Achei muito condizente isso com as tradições espirituais, essa ideia. Temos 5 almas, como a gente acabou de ver, ou a alma é uma única coisa que se apresenta de muitas formas. Então, aí é um detalhamento, mas é uma reflexão, né? São 5 corpos, veículos, almas, ou é uma coisa que se apresenta em camadas de muitas formas? A alma, diz o Rabino, é uma essência e é infinita. A natureza da alma é leal, ela não entra em 2 corpos. Ela se conecta apenas ao que é destinado a ela. A forma como ela se manifesta em camadas é o que muda. Então, aqui ele está combatendo a ideia de incorporar ou a alma de um que se divide em 2, que tem uns conceitos, às vezes, assim que a gente encontra, eu acredito que em distorções nas tradições orientais, né, que uma pessoa se divide em 2 e emana e tal. Então, aqui na tradição judaica, segundo esse rabino, a alma não se ela é leal a cada corpo que é feito para ela. Essa ideia de um corpo feito especificamente para aquela alma, a gente encontra no gnosticismo, lá em Filosofia. A gente ainda vai ver isso de novo. Mas achei que condiz. Então, não só ela só se conecta ao corpo que é destinado a ela, e o que muda é a forma como que ela se manifesta, né? Mais animalizada, mais emotiva, mais amorosa, mais sábia, e aí vai mudando as camadas dessa alma até que ela se volta à sua natureza una e divina. A jornada que permite que a alma entre no corpo precisa de uma série de eventos que a divida, que a separe, mas ainda assim ela não perde a essência infinita. O corpo é finito e complexo, e a alma espiritual é singular e infinita. Isso aqui está perfeito dentro da tradição neoplatônica também. Claro que isso aqui, se já era um conceito na época de Jesus, não sei, teria sido antes do neoplatonismo. Mas essa ideia de que o um emana no múltiplo, primeiro vira 2, 3, 4, e aí vira a multiplicidade de todas as almas individuais, esse múltiplo, quanto mais longe o múltiplo está do um, mais obscurecido ele fica. E parece um pouco com a ideia da Sefiró, porque da coroa jorra a luz, né, do Ein Sof, do ilimitado, da luz imensurável, e vai descendo,
E em Malkuth a gente tem a matéria física, a matéria densa, que ainda há a presença divina em Malkuth, né? Mas ela já está absorvida, né? Ela está dentro do mundo. Então, essa ideia de que a divisão, a separação, também a gente vai encontrar no mito gnóstico. Essa ideia de que Sofia cria uma divisão, que o Yaldabaoth separa. E essa separação faz a nossa alma ficar cada vez mais distante da sua natureza divina, porque o corpo é complexo e finito, mas a alma é espiritual e única, singular. E Jesus vai falar muito lá no Evangelho de Tomé sobre voltar à unidade, né? Aquele que não se tornar mônacos, não se tornar um, né? Mona, um, não consegue retornar ao reino dos céus. Então, essa ideia de uma alma una, que se conecta à unidade divina e precisa vencer a divisão, a separatividade e a complexidade do mundo múltiplo, que é onde está o corpo, né? Achei que condiz muito aí com as tradições espirituais essa fala do Rabino e não podia deixar de trazer para vocês. O nível superior da alma permanece com Deus e é chamado Deus. O próprio nível superior da alma, Yehidá, a quinta, né? Ela não é diferente de Deus, ela é Deus em nós. Bem gnóstico. E o nível inferior da alma é chamado vida, e por isso pode entrar no corpo. Então há um sopro de vida que entra no corpo, mas o nível superior, quando o corpo morre, segundo eu entendi, ele retorna a Deus, né? Então, né, no sentido judaico, a nossa alma é julgada, mas o nível superior dela não passa por nenhum julgamento, porque ele é incólume, ela não é contaminada por nada, esse nível. Então, ele só retorna para Deus. O nível inferior da alma entra no corpo, e o nível superior, que é chamado luz, envolve o corpo e fica de fora. E é isso que a gente estava vendo sobre as 3 de baixo e os 2 de cima. O nível inferior da alma é o que nos dá vida. E inferior aqui não quer dizer ruim, é simplesmente as camadas mais de baixo. Então, elas nos dão vida, emoções, psique, sentimentos e uma mente. A mente racional e a mente intuitiva, que se conecta aos pensamentos divinos, né? Mas ele nos dá a vida e está no corpo. Mas o nível superior da alma, que é aquela que não é tocada pela multiplicidade, retorna a Deus ao morrer e fica de fora do corpo, fica acima. E essa alma luz, que é a alma superior, se torna a auréola dos santos, cristãos ou não. Inclusive no budismo, o Buda tem, às vezes, retratado com auréola, ou tem aquele cabelinho que forma uma pirâmidezinha para cima, assim. Tudo isso é muito simbólico nas imagens, né? Então, essa ideia de uma alma que está acima das nossas cabeças e é luminosa, dourada, o cristianismo vai manter, mas, pelo visto, já era uma ideia muito clara dentro do judaísmo. Então, achei interessante. Então, só para a gente exemplificar, estamos falando, então, de uma alma inferior às 3 camadas de baixo, que se tornam harmonizadas e purificadas com a alma superior, e assim a auréola resplandece nos homens santos, nos tzadiks. Não sei para vocês, mas quando eu li isso, eu falei, nossa, realmente, o jeito que ele colocou assim, fez tanto sentido. A gente sempre soube que a auréola significa, até a Blavatsky vai falar que o nível de Budi tem uma cor amarela, né, que ela vai falar das cores dos 7, não é corpos, dos 7 veículos da alma na teosofia, né? Tem as cores, a mais animalizada é vermelha, e a mente racional é verde, a mente intuitiva, a mente metafísica é azul escura, e aí amarelo seria a cor do 6º nível, do 7. Do 6º seria Budi, que é o que se conecta à Atma. Então esse seria amarelo. E aí me lembrou também a questão de que fica acima das cabeças. Talvez eles estivessem vendo alguma coisa aí, porque as tradições estão um pouco parecidas, né, nisso. Os 3 níveis inferiores da alma são a vida e os 2 superiores são a luz. Os 3 significam que a alma tem a capacidade de aprender na existência, ou seja, a gente precisa ter a experiência na existência para poder aprender,
para poder se reconectar ao nível superior da alma. A alma consegue limitar a si mesma. É um processo natural e necessário para a alma. Ela cria esse limite, né? A gente viu aqui a questão da alma que se divide, que se separa, né? E entra num corpo finito e múltiplo e complexo, mas a alma ela tem essa capacidade de se limitar, de se colocar dentro de algo, de se moldar para viver a existência, né? Ela desce então para a vida. Tornam o corpo vivo, esses 3 níveis de baixo. O corpo não é algo morto, com uma alma dentro, né? Às vezes eu até coloco assim, mas na visão judaica, segundo eu entendo, o corpo não é uma casca que você joga a alma dentro, mas ele é um reflexo da própria alma. Então, tudo no nosso corpo vai refletir a nossa alma. A nossa saúde, claro, a nossa forma física, o corpo vai refletir esse estado de vida da alma. Só que quando a alma deixa o corpo, aí ele precisa passar pelo processo de desintegração. Inclusive, a gente às vezes acha ruim, né? Falar de decomposição, desintegração, destruição, morte, mas isso é essencial, necessário para que a vida seja a vida, né? Então, é bonito também o processo de desintegração, porque faz parte da gente poder viver essa experiência. E aí há níveis da vida, e esses níveis são um nível que nos dá funções mecânicas e metabólicas no corpo, um que nos dá sentimentos e um que nos dá inteligência. E assim, o judaísmo vai dividir essas camadas da alma, vida, os 3 de baixo. Mas pairando acima e além do corpo está a infinitude da alma, a luz. A alma nos dá a quantidade de vida que nós permitimos que ela nos dê. Por isso, refinamos o corpo e nossa prática, intelecto e as virtudes. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que se a gente cuida bem do corpo, mantém a saúde dele, refina a nossa prática de vida, se a gente refina o nosso intelecto, ou seja, não é para abandonar a mente, se a gente exercita esse poder intelectual mental, se a gente harmoniza as nossas virtudes, equilibra as nossas emoções, a gente está permitindo que a nossa alma seja maior dentro de nós. A gente está permitindo que a nossa alma resplandeça mais. A gente está dando para a alma as ferramentas que ela gostaria de ter. Então, depende de nós permitir que a alma nos dê mais vida. Então, é uma troca. Vamos para o próximo. Agora eu trouxe o conhecido de muitos de vocês, talvez conheçam mais do que eu, inclusive, o Rabino Rony Gurvitz, que é lá do canal Contraste. E é um canal bem interessante, eu gosto de ouvir o Rabino Rony às vezes, aprendo com ele. Aqui não é de nenhum vídeo específico dele, eu assisti vários e achei que valia a pena trazer alguns pontos para a gente, né? Mas recomendo até que, se vocês gostam da tradição, mas eu senti que tinha uma verdade, estudo e afinidade ali no que ele estava dizendo, então eu trouxe para vocês. Então, o Rabino Rony, ele diz o seguinte: quando meditamos na grandeza de Deus, o nosso pensamento passa para o nosso sentimento. E o nosso sentimento, influenciado por esse pensamento, conduzirá bem o corpo e a alma animal. Então, é isso que estava na versão aqui do outro slide, aqui no finalzinho, né? A questão da nossa prática, do nosso intelecto, o refinar o nosso corpo e a nossa prática, o nosso intelecto, esse refinamento, o Rabino Rony também vai colocar dessa forma, dessas 3 camadas. Então, a gente tem aqui a camada de Nefesh, que é o corpo, é a parte biológica da subsistência animal. A gente tem a parte de Ruá, que aqui está escrito em espanhol, então vocês não reparem as diferenças. Ruá, os pensamentos, os sentimentos, e Neshama, indo em direção a Hayá, que é a quarta, a questão da elevação do intelecto, da elevação do pensamento. Então, ele fala que o caminho para a gente ajudar essa alma a brilhar dentro de nós é uma iluminação de dentro para fora. Então, a gente tem uma prática com o corpo externa para ajudar o sentimento a se conectar com Deus. Mas o pensamento e a intuição e a oração e tudo aquilo que vem mais tanto do entendimento
intelectual superior, quanto do sentimento de devoção do coração, tudo isso também vai ajudando a iluminar de dentro para fora. Então, se nós temos bons pensamentos, a gente vai ter bons sentimentos e o nosso corpo vai estar mais harmonioso. É tudo uma questão muito lógica do jeito que ele colocou assim. E eu achei que faz muito sentido dentro da prática espiritual que a gente se propõe, inclusive em outras tradições, né? Tem muita ressonância com outras coisas que eu já li, que eu conheço, que eu pratico. Então, essa ideia da gente não ficar só no sentimento, porque não é só sobre sentir a devoção, mas também ter a parte da devoção. Uma boa mente, um bom intelecto, que se conecta com a filosofia, que se conecta com os pensamentos elevados, que compreende a beleza da filosofia e das virtudes de Deus, do divino, que compreende a grandeza desse macrocosmos, esse pensamento vai se afinizar com boas emoções, com bons sentimentos, porque é um segundo passo natural, porque faz sentido, porque é lógico, porque toca na parte superior da alma, toca na mente. E os bons sentimentos vão ajudar o corpo a ter boas escolhas nas ações do mundo. E os bons sentimentos vão ajudar o pensamento a se elevar a Deus. Então é uma troca assim de cima para baixo e de baixo para cima. E eu achei muito bonito como ele conecta essas três camadas da alma com uma coisa integrada, uma coisa que a prática não é só do corpo, a prática não é só do sentimento e a prática não é só do pensamento. Às vezes a gente vê nesse mundo de hoje em dia as pessoas falando, né, de não estudar, não usar a mente. Eu sempre toco nesse ponto, porque aí fala muito, não, você não pode ser dominado pelo intelecto, não seja intelectual, mas se sua busca intelectual é uma prática que lá na Índia a gente chamaria de Jnana Yoga, né? A busca da filosofia. O Plotino vai falar dos filósofos como aqueles que buscam o bem e o divino. Então, se o seu pensamento não é simplesmente um pensamento concreto, mas ele é um pensamento que está tentando buscar esse aspecto superior da alma e compreender, e ele se conecta numa prática do seu coração, e aí a sua prática de física, a sua prática no mundo, também vai refletir isso, né? Não tem como a gente mutilar a nossa alma e dizer eu só vou priorizar uma parte e vou ignorar a outra. Não é para você matar o pensamento, não é para matar o senso crítico, mas também não é para matar o sentimento, não é para deixar de ter emoções, deixar de ter o coração, mas é a forma como tudo isso vai estar harmonizado ou não com a alma superior. Se a gente permite que a luz do Ein Sof brilhe na nossa alma, todas as nossas ações vão estar em harmonia com essa alma divina, com essa alma luz. E aí a nossa vida vai ser mais equilibrada, as nossas emoções vão ser mais calmas e vão ser boas. A gente não vai ser sem emoção, né? Mas vão ser harmonizadas. E o nosso pensamento vai se voltar para as questões divinas e para a compreensão da realidade. Então, achei muito bonito como o Rabino Roni coloca, porque realmente não tem como desconectar na prática espiritual. Não é uma coisa e outra, ou outra, né? Não é um ou outro. Você tem que estar inteiro na sua prática. Então, voltando aqui no Rabino, né? O nosso sentimento, influenciado pelo pensamento, conduzirá bem o corpo e a alma animal. É a questão do condutor da carruagem. Platão aqui, ó. Assim, a alma divina, com amor, eleva a alma animal para Deus. Uma questão de elevação da alma animal. Você não vai matar a sua alma animal. Você não vai matar o seu ego. Você vai usar o seu ego como ferramenta de existência no mundo, mas você vai elevar e iluminar ele. Você vai transformar, você vai fazer uma metanoia, uma mudança na sua mente, uma mudança na sua virtude, no seu coração. E aí a sua alma vai mudar junto, né? Então, é uma questão assim de palavras que parece boba, mas é uma didática que, quando fala com o simbolismo do inconsciente, vai fazer muita diferença. O que a gente precisa, o que tem que morrer é o nosso apego ao mundo, o que tem que morrer é a nossa ignorância, é a nossa prática viciada, né? Mas não é um auto-sacrifício de si mesmo nesse sentido, mas uma iluminação de si mesmo, que quando está iluminado, está em consonância, em concordância com a manifestação da luz divina que é una. Então nós estamos um com o todo, um com todos. E aí a individualidade não é mais egoísta, não é egocêntrica, mas nós somos ferramentas do divino no mundo nesse sentido. E temos alegria, temos felicidade, temos amor, existindo no mundo, mas em consonância com a alma divina que é a luz, né? Achei muito bonito. As almas que têm mérito,
Aí ele estava falando do pós-morte agora. As almas que têm mérito entram no mundo das almas e sentam lá num lugar de descanso após a morte, enquanto o corpo é dissolvido com as clifó e a maioria dos vícios são purificados. Vamos continuar mais um pouco. Nesse local de descanso, na Neshama, a terceira, a nível da mente, ela sente alegria e prazer. Então aqui ele estava explicando essa questão do pós-morte, que há algumas almas, elas vão ficar presas aí no Sheol, né? E tem uma questão da desintegração do corpo físico, mas também da desintegração dos vícios. É como se depois da morte, um aspecto mais mundano da nossa alma, o aspecto de Nefesh, que é sutil, porque tem o físico e o sutil no nível de Nefesh. O corpo vai ser destruído, vai virar pó, né? Mas existe um aspecto ainda sutil da alma que é inferior e ele precisa ser purificado. Então ele precisa ser destruído no fogo. Daí que tem a imagem do fogo que purifica a alma, que é um fogo espiritual, não é para queimar ninguém em fogueiras, né, igreja? Então, esse fogo vai purificando os vícios, porque vai tirando as impurezas da alma, né? Como tem aquela frase que depois os alquimistas vão usar, né, que é atribuída a história mítica da paixão de Cristo, mas depois vai ser usada, né, o INRI, né, toda a natureza é renovada pelo fogo, né, Igni Natura Renovator Integra. E essa ideia de que há um fogo que limpa, que purifica, que vivifica. Então a parte inferior da alma, ela vai sendo dissolvida, e ela é dissolvida pelas clifó. Vocês lembram o que é clifó? Tem a Sefiró, que é a árvore da vida, e tem as clifó, que é a árvore da morte, é a árvore invertida, é a árvore de baixo, é onde tem os demônios, né? Onde está Samael, Lilith, esses assim, é as clifó, é os de baixo. E aí ele traz essa ideia de que essas forças destruidoras, elas são necessárias quando elas estão em harmonia com a função de Deus, né? Nesse sentido, que é a função de queimar, de destruir, porque é um momento que precisa ser destruído, mas não é destruir a luz em nós, é destruir o vício em nós. Então, a gente morre, o corpo e a parte sutil da alma inferior vai sendo dissolvida pelas clifó, e a parte superior da alma volta a Deus. E as pessoas... Ele coloca que a alma, olha aqui o simbolismo que depois Jesus vai usar sobre as vestes de luz ou as roupas. A alma é como um vestido branco. Quando uma pessoa peca, ela mancha o vestido. Sim, Salomão diz que sempre precisa estar branca a nossa roupa. sim, E aí, inclusive, há a referência de que há uma festa no céu. E Jesus vai falar da festa do noivo, né? O casamento, quando o noivo encontra com a noiva, tem uma festa e a gente tem que estar preparado para essa festa. Então, a gente tem que estar com as nossas boas vestes. Então, a gente tem que estar sempre com os nossos vestidos brancos para o momento que a gente vai se reunir a Deus novamente, né? Então, se você pecou, né, aqui é a linguagem, é preciso se arrepender e se endireitar no caminho. Então, ok, cometi um erro, sujei minha roupa, eu preciso lavar. É só isso. Sujei minha roupa, tomei consciência de onde está a sujeira. Vou ali no tanque, pego um sabãozinho bom, dou uma esfregadinha e lavo. É a gente ter essa auto-observação das nossas ações e tentando manter uma prática de purificação do corpo, da mente, das emoções e da alma. E aí você se arrepende por quê? Não porque, eu estou arrependido, que vergonha, mas porque você não quer sujar sua roupa. Ai, que ruim, né? Manchei de suco de uva. Poxa, estou arrependida que eu não prestei atenção no copo que eu esbarrei aqui na hora do jantar. Então, é um arrependimento de perceber o erro, tomar consciência do erro e fazer o movimento de correção. Assim, as marcas vão sendo tiradas. Assumimos o erro e buscamos melhorar. Mantemos a roupa branca, pois é uma festa no céu, né? Uma festa para estar com Deus. E aí o inferno que o céu está trazendo. O inferno seria um processo de limpeza dessa roupa. Quando a gente não consegue fazer a limpeza durante a vida, a gente não pode se reunir ao mundo divino sem a alma estar limpa. Então, durante a morte, há um momento que precisa haver essa queima das impurezas, para a gente poder estar
nos mundos divinos, no mundo da luz, porque a gente não entra lá com roupas sujas. É um local de arrependimento dos atos. E o sofrimento do inferno não é um sofrimento tipo ser torturado, caldeiras fumegantes, ficar sendo açoitado, não é nada disso que ficou no imaginário popular, segundo nos diz o Rabino Roni. O sofrimento é a alma já morta, fora do corpo, está com a consciência mais luminosa, mais desperta, porque ela está desprendida, e essa alma vê o que ela fez durante aquela vida. E quando ela vê os seus próprios erros, ela sente vergonha. E isso é um sofrimento. Rever os seus atos viciados, ignorantes, violentos, faz a alma sentir dor e vergonha e dá nela a vontade de querer melhorar. Então, esse inferno não é uma punição nesse sentido, mas um processo de limpeza, um processo de purificação, e que é associado a um sofrimento, porque quando a gente está doente, a gente precisa de um remédio amargo, né? Tem essa imagem, quando a gente está sedentário, com problema na articulação cardíaca, etc., e a gente precisa começar a ir para a academia, vai doer, vai ficar com o corpo dolorido, precisa fazer um esforço. Então, esse esforço, esse tentar mudar, isso tudo dói. Mas não é esse inferno no sentido de Deus está te castigando porque você foi mal, menino. Mas no sentido de a alma não gostou do que ela mesma viu, que ela mesma fez. E isso dói. Então é o processo de transformação exige Entendi. esse momento de inferno para a alma. E aí as clifós são necessárias para limpar. E aí o Rabino Roni vai dizer que a alma reencarna quando ela precisa finalizar os aprendizados e as ações importantes no mundo. Então, há claramente a ideia de uma reencarnação quando você não completou esse processo. Então, se você ainda não é uma alma completamente unida ao seu lado luminoso e consegue ir para o local de descanso pós-morte das almas, que depois se une aos níveis superiores, então você passa por esse processo de lavagem na lavanderia, você vai lá para a lavanderia, passa por uma sacudida, uma esfregada, uma bucha lá, né? E aí volta para um próximo corpo, uma próxima vida, porque você precisa aprender a não errar. Então você ganha um corpinho novo, novinho em folha, belezinha. Só que ele vai carregar aqueles aprendizados que você ainda precisa ter. Então daí vem, talvez, na visão judaica, se eu estou entendendo, esse retorno dos kleshas, que esses vícios, né? Então, se eu ainda sou dominada por certos apegos, eles vão passar por um processo pós-morte, vão ser depurados, reorganizados, e aí o karma vai se encaminhar da próxima vida para que eles voltem como uma forma de eu conseguir resolver, até que eu consiga. E o Rabino Roni vai dar uma segunda opção que eu achei muito interessante. Ele enfatiza que a maioria das pessoas volta porque ainda precisa terminar esse processo de limpeza da alma. E ele vai falar de uma segunda opção, que é a pessoa que talvez nem precise voltar. Algumas pessoas, elas voltam porque tem coisas inacabadas. Não no sentido, preciso me vingar do que aquela pessoa fez, mas trabalhos divinos inacabados. Então, eu comecei a fazer um trabalho, tenho um compromisso espiritual com algum grupo que eu criei, com o ensinamento que eu dei, com uma função que eu estava fazendo, morri e escolho voltar para dar continuidade a isso. Então, aí se torna uma escolha, estar repousando no seio de Deus ou retornar. Bonito, né, gente? Agora eu trouxe 3 slides só de trechos do Gershom Scholem, dos Origens da Cabala, e aí a gente finaliza com uma imagem e bate um papo sobre isso. O Gershom Scholem é um autor que eu recomendo, escreve bastante sobre Cabala e ele tem uma visão dos gnósticos também, então ele traz a gnose dentro da tradição judaica e é bem bonito de ver. Esse livro dele, eu só achei em inglês, deve ter livro deles em português, então só deixei a referência. E aí eu queria trazer para vocês justamente porque é para a gente fazer esse gancho aqui com a questão de que a gente fica voltando em outras existências enquanto não terminar de limpar a nossa alma, e essa ideia da alma-luz, da alma que forma a areola, que é conectada com o Ein Sof, o ilimitado, a unidade divina,
e como isso influencia a nossa alma. Então, eu trouxe para vocês só sentirem um pouco como as ideias do Scholem dentro disso, porque é importante a gente entender o que é esse Ein Sof e como isso se relaciona com a alma. E há muitas discussões extremamente complexas sobre isso, que a gente não vai dar conta de finalizar, né, claro, mas a gente entender que há uma certa identidade com a unidade divina, a identidade da alma com Deus, a identidade da alma com uma centelha única que está em nós, e aí a gente vê um pouco como isso respinga, ou também vai ao encontro da tradição gnóstica, né? E aí só alguns parágrafos soltos, assim. Entre os cabalistas, Deus é considerado como infinitude, nada menos do que o infinito. Então aqui a gente já vê que não é o Deus criador, é aqui a infinitude, a inconcebilidade do Deus oculto. Parece que eu estou lendo um texto gnóstico, o agnostos theos, que os gnósticos usaram a palavra em grego, o Deus desconhecido, que não é o Deus do Velho Testamento, eles vão dizer, né? É o Deus desconhecido, o Deus que é oculto, o Deus que é infinito, o Deus que é absolutividade, né? E ele é incognoscível, né? Eu não consigo conhecer. A inconcebibilidade do Deus oculto e a impossibilidade de determiná-lo, que ocasionalmente parecem apontar por um estado neutro da natureza divina, são, no entanto, aqueles da pessoa infinita como um todo, sendo este último a reinterpretação teísta do uno platônico. Está meio mal traduzido, mas ele está justamente, o Scholem está apontando para, olha só como na mística judaica a gente tem a mesma ideia no neoplatonismo quando fala do desse incognoscível, desse que você não consegue determinar, que você não consegue delimitar, que não tem fim e é uma natureza divina plena, e você só conhece ele a partir da união mística, a união mística que é a fusão da sua alma com o espírito divino, que aí é a unidade pura. Então a gente encontra isso na tradição judaica. O próprio Azriel, ele está citando aqui um cabalista, o apresenta como tal no início de suas perguntas e respostas na Sefirá, pois ele identifica o Ein Sof, uma palavra que ele emprega muitas vezes e sem hesitação, com o líder do mundo grego, Theos, e o mestre da criação, Logos, né? Então ele está identificando essa ideia de Ein Sof na Cabala com o Theos e o Logos no mundo grego. Então, como a gente veio pelos gregos, achei que talvez alguns de vocês gostassem dessa passagem. O Asher, que é um outro cabalista, gosta de falar da efluência, Meshech, não sei o que é isso, mas aquilo que flui, efluência, né? Então, Deus como algo que flui do Ein Sof. Ein Sof é o que está acima da coroa, gente. Tem aquela Sefiró, as 10, Keter, e acima de Keter, lá acima do reino Ankar de mão para cima, tem o Ein Sof. Então, é disso que a gente está falando agora. E isso chega na nossa alma. Então, aquilo que flui do Ein Sof se estende até Hokmah e todos os outros Sefiró. Então, é o derramar na árvore da vida, né? Contudo, essa efluência em si é a primeira Sefirá. E ela representa como o símbolo do Aleph. Aí vem a questão das letras. É para ele a fonte de vida, sendo a própria vida idêntica a Hokmah. Depois eu vou trazer a imagem de novo para vocês verem esses nomes. Mas aquilo que vem do Aleph também vem do Ein Sof. Ein Sof está acima do e do fonte da vida. Permanece inteiramente sem determinação, e todos os elementos pessoais de seus efeitos estão dentro de sua vontade, concebida como sua essência. Então, muitas coisas, mas o que a gente tira daqui? Esse Ein Sof que está acima da coroa, que está acima da árvore da vida, que é essa condição do ilimitado, é onde também está a vontade divina. Aquele derramar-se, aquele fluir de Deus também vai ser representado como a vontade, ou seja, feita a vossa vontade. Então, é essa vontade da alma divina que está acima de nossas cabeças que ajuda a gente a viver uma boa vida na existência de Malkut, porque ela se derrama a partir da coroa.
E aí vai relacionar com as letras do Aleph e tal, e eu não vou ir muito além. Então, aqui é essa imagem aqui. Então, vocês vejam que que quem fez essa imagem tem versões, mas geralmente é assim. Divide em três. Primeiro só Ain Sof e Ain Sof Aur. Aur tem relação com a luz que brilha. Então, um espaço abstrato absoluto que se manifesta numa luz indivisível e que dá a origem a uma luz que brilha e dá origem à coroa. Então, é bem parecido com os sistemas gnósticos, né? Esse sistema da árvore da vida, com as 10 e da At, que é a oculta, a 11, é aquilo que eu estava falando, que é um sistema criado ou publicado só lá pelo ano 1000. Então, isso não tinha desenhado assim, ou em textos assim, na época de Jesus. Mas nos textos gnósticos a gente tem a ideia de um espaço abstrato absoluto, de uma luz indivisível, que cria uma coroa, que cria emanações. Então, talvez a ideia já existisse. E só essa forma desse sistema que não existisse ainda na época de Jesus. É achismo meu. Uma coisa que eu gosto de chamar atenção para a gente tomar cuidado é que a Kabbalah ela é muito sedutora. Principalmente para a mente que gosta de dominar coisas complexas, de parecer que sabe muito, de entender coisas difíceis. Não é meu caso, eu não sei muito, eu não entendo muito da Kabbalah, mas eu percebo que existe uma atitude de pessoas que dominam muito, que sabem fazer todo o caminho de retorno de Malkuta, aí passa por Yesod, aí vai para o Netzach, aí sabe o nome dos dois pilares, e aí o que significa cada coisa, aí fica criando vários sistemas mágicos, isso e aquilo. E isso é bom quando você está trazendo esse entendimento para a alma, mas é ruim quando você está trazendo isso para simplesmente um sistema racionalista, para complexo, que você fica tão preso no sistema que você esquece do objetivo dele. Você fica mostrando que você sabe, entendendo aqui tudo, e fica preso nas decorrências de explicar o sistema e criar os seus subsistemas. Então, esse eu acho que é um dos perigos de alguns sistemas mágicos ou da tradição da Kabbalah, é quando a tendência natural da pessoa é ficar presa naquilo e ser especialista, mas esquecer do essencial, que é a alma. Então, se aquilo não está te ajudando como uma ponte, como uma escada em direção ao Ein Sof, dentro de você, essa união da alma com o espírito, então talvez não seja o melhor caminho para vocês, que eu quero dizer. Mas tem algumas pessoas que vão se identificar muito e vão fluir lindamente nesse sistema. Então, acho que pode ser válido também. É só porque o pessoal gosta de complicar. Terminando aqui esses trechos do Gershon Scholem. Existem, portanto, estritamente falando, duas sefirot diferentes. Uma que é conhecida apenas como altura, grau supremo ou Aleph, cuja vontade se estende em todos os lugares como uma fonte no jardim da Sefiró, e que, portanto, não pode ser numerado junto com outro Sefiró, e outra que realmente figura como Sofia no início da enumeração. Então, o Scholem trouxe aqui a figura de Sofia, porque ele dialoga com os gnósticos, né? E ele coloca essa questão de surge o divino, feminino e masculino nessa divisão aqui de Binah e Hokmah. Então, temos o grau supremo, o Aleph, o jardim das luzes, o jardim da Sefiró, a fonte da vida, mas aí, no nível de Sofia, surge então a enumeração, ou seja, vai surgindo as emanações, os números, as divisões, e vai surgindo o múltiplo. Parece muito com a tradição platônica, isso, se a gente olha essa questão da emanação, do derramar do e do que se torna múltiplo, e aí a Sofia aqui como essa figura que vai derramando para baixo até a geração do mundo. Achei bonito a forma como o Scholem coloca. Se alguém fizer alguma conexão, me fale. E no último slide, trouxe aqui a imagem das Clifó. Então, estamos aqui no centro, Malkut, o mundo manifesto, mundo sensível, e temos um caminho de ascensão, mas também tem um caminho de descensão. As Clifó são aquilo que está no caos, no abismo, são os arcontes no seu aspecto sombrio, são aquilo que nos destrói, aquilo que nos compele para o vício, e para a dor e para o sofrimento.
ou os demônios, e no mau sentido, não os daimônios, os demônios mesmo. E subindo a gente tem o caminho de ascensão, né? Mas tudo isso faz parte da manifestação do mundo divino, né? Para Azriel, a Sefirá mais elevada, Keter, a 1 aqui, é evidentemente o insondável ou incognoscível, e especialmente a vontade divina, que nesse círculo é elevada acima da ideia primordial. No abstrato, esse último poderia ser distinguido do Ein Sof, mas no concreto constitui uma unidade com isso. Então, basicamente, ele está dizendo que a coroa ela pode ser distinguida da unidade absoluta, porque ainda há, além da coroa, o Ein Sof, que é o imanifesto também, né? Mas é uma unidade. Então, a coroa se une àquilo que é a própria totalidade divina. O Deus oculto age por meio dessa vontade, ao emanar o mundo, né? Reveste-se de ele, por assim dizer, e é um com ele. Aqui é a experiência da unidade. O ato de criação não consiste, como acontece em gerações posteriores de cabalistas, no estabelecimento do nada, mas está no algo que é. Ou seja, a criação não vem do nada, mas ela vem daquilo que é. E a Sofia. A criação para os gnósticos é uma ideação de Sofia, tentando copiar o mundo superior. A ideia é e será realizada em Deus. Havia, portanto, um estado em que essa realização ainda não havia acontecido. Ou seja, primeiro há uma ideia, há as formas perfeitas, há o mundo das ideias. E depois tem um salto, uma contração, um trabalho de parto em que a criação acontece. E essa criação vai por emanação e vai criando essas sefiras, essas camadas da realidade até o mundo mais denso e até o mundo sombrio, que é a árvore da morte. O salto da criação não consiste, portanto, na transição do Ein Sof para a primeira sefira. O salto da criação não é a transição do Ein Sof aqui em cima para a primeira. Não é. E essas aqui estão em união. Mas na unidade de ambos, do Ein Sof com Keter, com a segunda, Hokmah, que é a sabedoria. E esse salto constitui a livre decisão de Deus de emanar. Então aqui é diferente dos gnósticos, né? Vocês estão percebendo. Aqui não é uma transgressão de Sofia, mas tem a imagem da Sofia criando aquilo que separa da unidade. Quando salta do 1 para o 2, cria-se uma separação, mas ela tem uma vontade de emanar. E isso é belo e é bom. A alma do homem é criada do nada apenas na forma exotérica, apenas na tradição religiosa comum. No sentido místico, a alma vem de Atzilut, que é o mundo divino, e é de sua natureza divina. A alma não deriva sua origem, como a alma dos animais, nos elementos, e nem apenas nas inteligências angélicas separadas. Aqui é outro trecho, na página 455 do Gershon Scholem, né, mostrando que a alma humana, ela deriva de Atzilut, ela deriva do Ein Sof, ela possui essa potencialidade divina, diferente dos animais, que contém apenas os elementos compostos e as inteligências angélicas separadas que criam essas almas do mundo, da criação do mundo aqui de baixo. Então ele faz essa diferença, eu achei muito parecido com algumas coisas que a gente encontra no gnosticismo, achei que vocês poderiam gostar e aproveitar. Então, vou deixar no último slide, esse aqui. Eu trouxe aqui a imagem do Marcelo Luz, lá no estudo da doutrina secreta, que esse é o esquema que a gente faz na teosofia, na Blavatsky, os 7 corpos, né? Só para mostrar o que eu falei para vocês, que né, nesse ensinamento, aqui a gente tem aqui em vermelho, apesar de ser uma estrelinha de cabeça para baixo, né? Aqui é a Kama Manas para a teosofia, é a alma animal, a alma dominada pelos desejos terrenos, né? E aí ela se conecta no coração, se conecta no coração com a mente racional inferior e a mente superior que busca a luz de Budi, que é a alma do mundo, a alma universal, e se conecta ao espírito, que é a Atma. Isso na teosofia.
E aqui a gente vê que esse abismo, essa barreira criada por Atzilut e o segundo mundo, Atzilut é o mundo divino, e aí o segundo já é a emanação, né? Há também essa divisão da coroa. Aquilo que fica acima, aquilo que é a coroa, não é as três almas inferiores. Ela está acima das nossas cabeças e vai representar a luz do ilimitado e a sabedoria e a compreensão, a inteligência. Então, a luz, a sabedoria e o Logos, estou traduzindo para os gnósticos, estão no mundo divino, em Atzilut, na tradição da Kabbalah, com a alma Yehidá, que é aquela que é um com Deus. Yehidá é aquela que não se separa, que não se divide. Ela não está com Deus, ela é Deus. E ela é Deus em nós, porque ela se conecta com a gente a partir do alto. Isso aqui, gente, é um caminho que a gente precisa fazer com a nossa consciência. Isso aqui vai representar o macrocosmo e o microcosmo. E vejam que o abismo, lembram dos gnósticos, né? Tem um abismo que separa o pleroma da manifestação. Esse abismo se dá na sefira oculta, que eles chamam, que é da At, que é o nível do conhecimento. O que os gnósticos buscam, senão a gnose, que nos leva ao pleroma, ao divino, ao retorno, à conexão com o espírito, à união espiritual na câmara do coração, né? Então eu encontrei muita semelhança aqui com a tradição gnóstica, estudando a Kabbalah, e isso aqui é só uma coisa superficial que eu estou trazendo para vocês, né? Eu não sou rabino e nem sou profunda na Kabbalah. Tem muita coisa aqui para ser compreendida. Todos esses detalhes aqui que eu falei para vocês, a gente pode se perder nos detalhes e achar que fica só entendendo, né? Assim como às vezes estudando doutrina secreta, o pessoal fica tão preso em explicar as rondas e cadeias e não sei o que esquece do ensinamento por trás e da função prática disso, né? Só opinando. E a gente compreender que essa é a árvore da vida, né? Isso é o caminho interior da alma. E essa da arte, o conhecimento se dá aqui no nível do coração, quando a alma consegue se unir, então, ao o seu terceiro aspecto, Neshama, que é essa alma da mente superior, se conecta ao aspecto do espírito. Alma e espírito conectados, você consegue voltar à coroa e perceber a luz do Ein Sof brilhando em nós. Então era isso hoje, sobrou aí uns 15 minutos para a gente bater um papo, e a gente pode falar da cremação também, de enterrar. Mas eu já adianto que eu não tenho resposta sobre isso. Se algum de vocês tiver, agradeço. Mas o que eu entendi, pelo menos estudando o judaísmo, é que eles acreditam que é necessário que o corpo seja deixado em paz. E aí eu vou trazer para vocês uma coisa muito interessante para quem gosta do Piso Sofia, acho que vocês vão entender. Que quando a gente morre na tradição judaica, o corpo tem que ser tratado com maior respeito, ele tem que ser enterrado, tem várias coisas aí que eu não saberia explicar, eu só li a respeito. E a família vive um luto num processo durante 7 dias, que tem algumas práticas que você tem que fazer orações e práticas no luto da família para auxiliar essa alma a não ficar presa no mundo. Achei muito bonito o cuidado que se tem com a alma do falecido, é muito parecido com a tradição budista, né? Na tradição budista também tem algumas práticas, inclusive orientação de não encostar no corpo da pessoa morta, não ficar manipulando o corpo, porque as energias ainda estão se despedindo do corpo e voltando para o canal central, e aí tem as cores e as gotas e tal, é uma questão muito parecida com chakras, assim, que tem no budismo tibetano, e elas precisam voltar com as gotas no canal central, e aí se juntam no coração, e aí então tem o processo de morte, e realmente morte que acontece depois da morte cerebral, inclusive, né? Morte encefálica e tudo, passa e às vezes 2 dias e a pessoa ainda está sendo cuidada para que o processo de morte ocorra em paz. Só depois do respeito a certo processo que, no caso dos tibetanos, vão fazer aquela desmembração da pessoa e a alimentação do corpo para os abutres, que é uma forma deles alimentarem os animais vivos e se despedir de forma higiênica e ver a impermanência das coisas, né? Não o desapego em relação ao corpo. No judaísmo, eles falam de 7 dias de luto e depois tem um período de 1 mês.
né? Seria esse um mês junta com 7 dias, então são 3 semanas depois dos 7 dias, que é assim, nos primeiros 7 dias a pessoa morre e a alma fica muito presa ainda ao mundo terreno. E aí tem todos esses sofrimentos, e ela fica confusa, e ela sofre, e por isso a família tem que também tentar ficar em paz e desejar o bem para a alma, para não ficar cultivando esse sofrimento e atraindo ela de volta, né? Então os espíritas também falam muito isso, eu acredito que é do ser humano, esse tipo de experiência, né? Então, 7 dias que a alma está meio perdida, meio sofrendo. Depois ela vai entendendo que ela morreu e se acostumando, e aí depende do nível da alma, se for uma alma de um santo, né, que ele fala as almas mais purificadas, ela já vai indo para o mundo das almas. Mas nessas 3 semanas seguintes, algumas almas ainda visitam o local do seu corpo, e por isso, na visão judaica, ele não poderia ser cremado, porque a alma fica procurando pelo corpo. Então, se você cremar, já era, ela fica em mais sofrimento ainda. Eu não tenho uma opinião sobre isso, inclusive a Blavatsky pediu para ser cremada, eu acho que eu gostaria de ser cremada, então eu só estou tentando passar para vocês o que eu aprendi. Mas só para terminar minha fala agora, nesse primeiro mês, 7 dias, um mês, né? Esse primeiro mês a alma já está começando a se desprender e aí ela começa a ir para o local de descanso, mas ainda tem um outro período, diz o Rabino, de 11 meses. E aí quem leu Pirce Sofia vai lembrar que no livro 1 de Pirce Sofia é dito que após a morte, Jesus ficou num corpo de luz, ensinando os seus discípulos por 11 meses. Então, esses 11 meses, as almas as almas puras, elas mantêm um acesso fácil ao mundo físico. No caso das outras almas, elas vão para um repouso e elas passam por um julgamento e elas sentem a vergonha das suas ações inadequadas, e aí tem a queima dos seus corpos inferiores pelas clifó e o descanso para o pós-morte, e aí tem um juízo, que não é final, e aí são preparados novos corpos para novos nascimentos para essas almas. Então é bem uma descrição do pós-morte, do julgamento, de ver o que você fez em vida, da dissolução dos corpos inferiores, o físico e o sutil, o denso, grosseiro, e um novo nascimento no futuro. Mas é interessante para a gente ver como há tradições muito ricas que a gente desconhece e como muitas coisas que a gente conhece vêm de fontes, às vezes, que foram se desenvolvendo a partir de outras coisas, né? Eu acho que acrescenta muito para a gente entender as nossas fontes, inclusive para entender melhor os gnósticos. Mas agora a gente terminou o judaísmo e mas o que eu consigo trazer para a gente é o hermetismo e o neoplatonismo. E aí, por fim, a gente fecha com os gnósticos. Então, seriam os temas. Passamos aí pela Grécia Antiga, escolas de mistérios pré-socráticos, Pitágoras, Platão, judaísmo, e aí agora vamos nos aproximando para o século I DC, que é quando começa a tradição hermética e neoplatônica. Então, até semana que vem.